Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Hoje é um dia especial, porque a gente pode parar um pouco para pensar sobre o papel da mulher no mundo e pensar um pouco sobre como as mulheres são tão importantes nessa caminhada neste mundo. O próprio Deus chega a partilhar com a mulher algo extraordinário que somente o Espírito Santo de Deus é capaz de ter e ser. O Espírito Santo é a face materna de Deus. É o Espírito Santo que gera uma nova vida, que cuida. É o Espírito Santo que intercede, é o Espírito Santo que não deixa, que não abandona, que acompanha. Então, todas vocês, mulheres, vocês partilham de algo que é peculiar ao Espírito Santo de Deus. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. O que torna uma mulher bem-sucedida? Você, mulher, já pensou sobre isso? Você, homem, nós, homens, temos pensado sobre isso? O que torna uma mulher bem-sucedida? Alguns poderiam pensar que o que torna a mulher bem-sucedida é o cargo que ela ocupa em uma empresa de renome. Talvez outros possam dizer que uma mulher bem-sucedida tem a ver com a sua capacidade, a sua beleza. Outros podem achar que uma mulher bem-sucedida tem a ver com a posição social que ela ocupa. Ou possam pensar que é o destaque que ela tem na sociedade. No entanto, a gente pode extrair da Bíblia e da história vários exemplos de mulheres bem-sucedidas. Rosa Parker, Joana d'Arc, Irmã Dulce, uma série de mulheres que se comprometeram com a vida e foram proeminentes naquilo que faziam e de fato influenciou na sua época e tem influenciado até hoje, tem influenciado. Então, você, mulher, eu quero trazer para você um exemplo na Bíblia de uma mulher bem-sucedida. E eu quero pontuar aqui no texto que eu vou ler com você, mulher, algumas coisas que tornaram esta mulher bem-sucedida. Então eu te convido para a gente fazer a leitura no livro de Esther, no capítulo de número 4. E esta leitura que farei agora, vocês podem permanecer sentadas como vocês estão. Apenas acompanhem comigo essa leitura. E eles contaram a Mardoqueu as palavras de Esther. Então Mardoqueu ordenou que se respondesse a Esther: não imagines que estando na casa do rei escaparás só tu entre todos os judeus. Pois se de todo te calares agora, de outra parte se levantará socorro e livramento para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe se não fostes elevada a rainha para tal tempo como este. Então Esther mandou que eles retornassem a Mardoqueu esta resposta: vai, reúne todos os judeus presentes em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, noite ou dia. Da mesma maneira também eu e as minhas criadas jejuaremos, e assim adentrarei à presença do rei, o que está em desacordo com a lei, e se eu perecer, pereço eu. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós te rendemos graças por este encontro nosso, pela celebração
que tem um tom e um brilho especial nesta noite, quando a gente direciona os nossos olhares, a nossa atenção para as mulheres, tão importante em sua missão, em sua caminhada aqui na terra, tão importante para Deus, tão importante para nós, tão importante para cumprir o propósito de Deus no mundo. Nesta noite a gente te pede que o Senhor abençoe todas as mulheres neste lugar, continue abençoando cada uma delas, mulher mãe, mulher que trabalha, mulher que tem lidado com os dilemas constantes da vida, mulher que tem coragem, mulher que tem força. Deus abençoe todas as mulheres, que esta palavra venha a encorajar cada uma delas, que esta palavra também venha a despertar em todos nós, homens, que ela é retratada em dramaturgia, em filmes, em novelas, de tão bela que é esta história. É a história de Esther. Quem é Esther na Bíblia? Esther é uma menina órfã de pai e mãe, judia, que é criada pelo seu primo Mardoqueu. E ela tem uma missão especial, ela tem um trabalho a desenvolver, ela tem um chamado especial de Deus para uma obra específica. E como a maioria de nós, ela não sabia do seu propósito, ela não sabia do que o futuro lhe reservava, ela não sabia do que viria à frente. Acontece que em um belo dia, uma outra mulher chamada Vasti, mulher do rei Assuero, desobedece o rei em uma questão bem peculiar. O rei queria que ela se apresentasse aos seus convidados em uma festa que durou 7 dias no palácio, e ela se negou a apresentar-se. Não estava errada, segundo o historiador Flávio Josefo, a Vasti, por conta da sua estrutura, da sua região, do local, da sua naturalidade, ela não podia se apresentar diante de outros povos, de outros reis, de outros príncipes de outros povos. Tudo bem. Mas o texto vai dizer que o Assuero tinha bebido demais, ele estava tomado pelo vinho, e portanto ele forçou demais a barra. E com isso soou mal, uma mulher que não obedeceu ao rei, e muito mais do que isso, uma esposa que não obedeceu ao seu marido. Pelo menos foi isso que os conselheiros disseram ao conversar com o rei Assuero. Chamaram o seu assessor, chamou e disse: olha, o exemplo de Vasti não foi muito bom. As mulheres todas por aí afora agora vão viver essa realidade e talvez seja um exemplo que não é bom para a gente. E propôs chamar mulheres, donzelas, para que pudessem passar pelo crivo do rei e o rei ter uma nova rainha. E aí a história vocês já sabem, já conhecem. De todas as mulheres que passaram pelos olhos do rei, que passaram pela presença do rei, Esther encantou o rei. Esther encantou tanto o rei que o texto vai descrever no capítulo 2, versículo 17, que o rei amou Esther acima de todas as outras mulheres. Esther agradou ao rei, o rei se agradou de Esther, e a partir daquele momento o rei decidiu que a sua rainha seria Esther. Até então, Esther não havia dito quem ela era, a sua naturalidade. O seu primo Mardoqueu falou para ela que ela deveria esconder por um tempo a sua nacionalidade judia, e ela segurou por um tempo. Bem, surgiu uma situação muito complicada envolvendo o rei Assuero, envolvendo Mordecai, envolvendo a nacionalidade judaica. O rei publicou um edito que dizia que todos os judeus deveriam ser mortos, e o Mordecai procurou a Esther e retratou a situação para Esther, e disse para Esther o que a gente acabou de ler nesse texto. Disse que ela precisava se envolver com essa história, se envolver com esta situação. Disse que ela precisava intervir nisso, que apesar da posição que ela estava no palácio, mas que o seu povo estava precisando da sua ajuda.
E aí, agora, a gente começa a ter alguns exemplos de uma mulher bem-sucedida. E a primeira coisa que eu quero que você pense comigo a partir desse texto é que uma mulher bem-sucedida é uma mulher disposta a servir. É uma mulher que se dispõe a servir. Ei, pense só comigo. A Esté não teve, pelo menos por vias normais, uma vida boa, porque ela não teve pai, ela não teve mãe, ela foi criada pelo primo, ela tinha que estar em um local que não era o lugar de sua nacionalidade, e de repente ela recebe uma palavra do rei dizendo que ela vai ser a rainha, ela está no palácio, tem todo o tratamento VIP, ela está agora com os melhores cabeleireiros da época, ela agora usa os melhores produtos de maquiagem, os cremes, ela agora tem serviçais, ela tem empregados à disposição dela, ela agora tem um quarto enorme com tudo belo, ela tem tudo do bom e do melhor, e de repente aparece o seu primo para estragar tudo, dizer para ela: ô Esté, você precisa intervir na situação, você precisa conversar com o rei, você precisa dizer para o rei que ele tem que voltar atrás, que os judeus não podem ser perseguidos, não podem ser mortos. Ei, está sentindo o drama? Está percebendo a situação? Ela agora tem que intervir em uma situação de outras pessoas, sendo que agora ela está bem, super bem, ela está no palácio. Você, mulher, o que você faria? Vocês iam deixar o vestido Chanel, o creme Prada, vocês iam deixar toda a estrutura de maquiagem, todo o processo, serviçais, tudo, inclusive correndo o risco de ser morta, para ajudar um povo que está lá fora? Pois bem, a Esté é esta mulher bem-sucedida. E uma mulher bem-sucedida é uma mulher disposta a servir. Ela se colocou à disposição para servir. E ela mandou um recado para Mordecai e falou assim: fiquem todos em jejum, orem, porque eu vou estar em jejum e oração também com as meninas, a equipe que está comigo aqui, e eu vou conversar com o rei, eu vou bater um papo com o rei. E claro, não poderia estar com o rei, tinha que esperar o rei chamar. Como que Esté vai conversar com o rei? Ela é uma mulher disposta a servir. Servir não a si mesma, mas servir ao outro que precisa, servir e dar ajuda. Uma outra coisa que a gente vai encontrar de Esté, que a torna bem-sucedida, é que a Esté tem uma visão além de si mesma. Além de si mesma, ela consegue olhar além dela mesma, daquilo que ela tem, daquilo que ela possui, daquilo que traz conforto para ela. Uma mulher bem-sucedida, Esté, é aquela que consegue olhar para além de si mesma. Quantas Estés nós temos aqui hoje? Muitas. Mulheres que caminham na vida e que deixam de olhar para si mesmas, se negam em muitos aspectos para ajudar outras pessoas, para ser mãe, para ser esposa, para entender que a vida é essa vida em que a gente leva e vai vivendo não somente para nós mesmos. Esté foi lá, e ela foi e se colocou como aquela que poderia resolver o problema. Ela tem uma visão além de si mesma. Um outro ponto que a gente pode pensar acerca de Esté é que a Esté, ela não só estava disposta a servir, não só tinha uma visão além de si mesma, mas a Esté também, ela tinha algo que foi excepcional, extraordinário, para que ela fosse bem-sucedida: simplicidade. Ela foi uma mulher simples. No capítulo 2 a gente vai encontrar dizendo que, ao contrário de outras jovens que foram ao palácio, vai dizer que Esté não era exigente. Ela não pediu coisas, ela não colocou condições, ela não colocou coisas enormes para serem atendidas. Não, ela não pediu nada além daquilo que foi oferecido para ela. Simplicidade. Ela foi uma mulher simples.
Ela poderia pedir uma série de coisas. A minha condição é essa, eu quero isso, eu quero aquilo. Não. Ela simplesmente viveu naquele instante, aquele momento da vida dela, com aquilo que foi oferecido para ela. Ela não exigiu absolutamente nada. Simplicidade torna Esther uma mulher bem-sucedida. Um outro ponto que torna Esther uma mulher bem-sucedida é convicção. O que seria essa convicção? Esther, ela foi usada para cooperar com o Senhor. Ela tinha convicção de que ela estava no lugar certo e que estava na hora certa e que Deus estava usando a vida dela para livrar pessoas, o seu povo, a sua nação, gente que ela conhecia, que era o seu povo. Ela tinha uma convicção. Várias mulheres hoje, além da simplicidade que precisamos ter, todos nós, homens e mulheres também, em especial a Esther tinha a simplicidade, também a convicção de quem você é, qual o papel que você tem. Eu comecei dizendo que você, mulher, carrega em si algo que somente o Espírito Santo de Deus tem. Somente o Espírito Santo de Deus é capaz de gerar vida. Somente o Espírito Santo de Deus é capaz de cuidar com a intensidade, de devotar amor tão profundo como você, mulher. A convicção de que você, mulher, foi amada. Todas as mulheres foram amadas por Jesus, foram colocadas em posição de destaque. Jesus revelou às mulheres que eram estigmatizadas pela sociedade. Mulher que na época do primeiro século, por exemplo, na época de Jesus, as mulheres eram tidas como um objeto. Não fazia muita diferença entre você ter um camelo em casa e você ter uma mulher. E é nessa época que Jesus chega valorizando a mulher, dizendo o papel, a importância da mulher. E as mulheres foram importantes no ministério de Jesus. Esteve ali em todos os momentos, até no momento da crucificação estavam lá as mulheres. Quem visitou o túmulo primeiro de Jesus, quem teve essa visão, quem percebeu, quem ouviu o anjo falar a respeito, quem deu a notícia foram as mulheres. Os evangelhos começam com mulher, uma mulher grávida, e ele termina falando do Messias com a mulher no túmulo de Jesus, relatando aos discípulos o que tinha acontecido. De tamanha importância que as mulheres exerceram o ministério de Jesus. Você, mulher, precisa ter a convicção, assim como Esther, de que há algo extraordinário de Deus para ser vivido no mundo e que só você, mulher, tem e pode fazer algumas coisas dessas, por ser mulher. Esther sabia, ela tinha convicção. Esther era mulher de intercessão. No capítulo 4, no verso 16, que a gente leu, nós encontramos a Esther conversando e mandando um recado para Mordecai, dizendo: fique em oração, porque eu vou orar, eu vou interceder, e a coisa vai acontecer, e eu tenho certeza de que algo extraordinário vai acontecer. Ela intercedeu, ela era uma intercessora. Ela intercedia não somente por si mesma, para alcançar coisas para si, mas ela intercedia pelos outros, pelo seu povo, por aqueles que sofriam. Ela era uma mulher que intercedia, uma mulher de intercessão. Esther era uma mulher de coragem. Como assim uma mulher de coragem? Porque, vejam só, quem chegasse à presença do rei sem ser chamado poderia morrer. Mas ela vai à presença do rei. Ela fica no pátio. E o rei pergunta: essa que está aí é Esther? E ela prepara com a sua coragem um banquete. E ela convida o rei. E ela convida o rei para comer. Prepara um banquete extraordinário. Coisas de mulher, com todos os detalhes, com toda a pomposidade, tudo no lugar, tudo organizado. E conversa com o rei. E o rei pergunta: o que você quer me pedir, Esther? Fala aí. Ela diz: eu vou fazer um segundo jantar. E ela vai trabalhando com o rei. Ela vai trabalhando com o rei para saber a hora certa de fazer o pedido ao rei. E ela marca um segundo jantar. E nesse segundo jantar, com tudo preparado, tudo belo, organizado, né? De repente, ela fala para o rei, e o rei atende o pedido de Esther, e Deus entra em providências, e os judeus que deveriam ser mortos não foram mais
mortos, porque além de corajosa, ela teve sabedoria, ela foi a mulher sábia. Ela foi a mulher sábia, ela soube como conversar com o rei, ela soube criar a situação para conversar com o rei, ela soube a hora certa, o momento certo, ela foi sábia, ela teve sabedoria. O que torna uma mulher bem-sucedida, na perspectiva da Esther, é uma mulher com disposição para servir, é uma mulher que tem uma visão além de si mesma, é uma mulher que tem simplicidade, é uma mulher que tem convicção, é uma mulher de intercessão, uma mulher de coragem, uma mulher de sabedoria. Esther foi uma mulher bem-sucedida, por conta dessas coisas e pontos que nós falamos aqui. Ei, você é uma mulher bem-sucedida? Você pensa e imagina que ser uma mulher bem-sucedida é ocupar um cargo de prestígio na sociedade? Você que pensa que mulher bem-sucedida é aquela mulher que tem uma beleza invejável? Você pensa talvez que uma mulher bem-sucedida é aquela mulher que tem um bom desempenho naquilo que faz? Você que pensa que a mulher bem-sucedida tem a ver com a sua dedicação à família? Ei, Esther vem para desmistificar isso e dizer que uma mulher bem-sucedida vai além do que aquilo que você faz, mas tem a ver com aquilo que você se torna, quem você é. Simples, corajosa, que tem convicção, intercessora, sábia, que tem uma visão além de si mesma e que também tem disposição para servir. A minha oração e o meu pedido a Deus nessa noite é que todas vocês, mulheres, compreendam como vocês têm valor nas mãos de Deus. E como todas vocês, do jeito que vocês são, da maneira que vocês são, do jeito peculiar de cada uma de vocês, vocês são bem-sucedidas. Bem-sucedidas porque vocês carregam a simplicidade e a beleza que sua mulher tem. A coragem que nenhum homem tem. Nenhum homem diz amém, né? Mas é verdade. Mulher coragem, mulher corajosa, resistente, mulher que resiste inclusive à dor, mulher que consegue ter uma jornada dupla, tripla, e se divide em muitas mulheres que têm muitas faces, sabe? Que consegue se envolver em múltiplas funções. Mulheres que sem elas o plano redentor de Deus através de Cristo Jesus não seria possível. Mulheres estas que inspiram o mundo, mulheres que assim como Esther tem um papel muito importante no mundo. Qual é o seu papel no mundo? Qual é a sua missão no mundo? Qual é aquilo que Deus colocou no seu coração para você desenvolver? Não fique olhando e achando que eu não consigo, eu não posso. Se você não acha que é uma mulher bem-sucedida, coragem, simplicidade, sabedoria, convicção, intercessão, um olhar além de si mesma. E vocês podem sim viver assim como Esther, essa mulher que encantou e que encanta até hoje, porque foi sábia e se envolveu como aquela que poderia livrar muitos da morte. Eu quero convidar todas as mulheres a ficarem de pé. Todas as mulheres, fiquem de pé, por favor, por gentileza, na galeria, aqui embaixo. Algumas mulheres que estão em casa nos assistindo também. E eu quero fazer uma oração por você, mulher. Agradecer a Deus pela sua vida. Agradeciosas, sábias, mulheres que se levantam para a mudança de realidade. Quantas situações foram mulheres que estão aqui presentes, as mulheres que estão em casa, que nos assistem. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por cada uma delas. Nós te agradecemos porque essas mulheres são mulheres bem-sucedidas, porque são mulheres de coragem, porque são mulheres de intercessão, mulheres intercedidas pela igreja, pelo evangelho do reino de Deus. Deus, muito obrigado por essas mulheres que são bem-sucedidas, porque se dispõem a servir,
servem aos filhos, servem ao esposo, servem a um trabalho e que desenvolvem na sociedade, que são dadas ao serviço. Deus, muito obrigado pelas mulheres que com sabedoria têm edificado a sua casa, têm edificado o seu lar. Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, porque todas as mulheres, elas carregam algo extraordinário, especial, que somente o Teu Espírito Santo tem, que somente o Teu Espírito é capaz de gerar vida, cuidar, sem olhar a quem, sem pedir nada em troca, um amor tão forte e profundo, uma ligação profunda, que não abandona no seu trabalho, em casa, para ser destaque na sociedade. Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem levantado e tem mostrado às pessoas em todos os lugares, que a mulher, ela é mostrado que mulheres, sim, podem e exercem de fato lugares que são ocupados por homens da sociedade, fazem com esmero, com dedicação, fazem a contento, a cada uma das mulheres que estão aqui. Nós não conhecemos nenhuma delas, dos seus dilemas contínuos, cotidiano, mas o Senhor conhece. Te rogamos que o Senhor cuide de cada uma delas. Essa é a oração que te fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus.